E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma questão do Enem 2019. Essa questão você encontra no caderno amarelo, número 122, azul 102, cinza 112 e rosa 107. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão, você encontra aqui no Estude, no módulo Propagação do Calor. O exercício traz para a gente dois reservatórios térmicos, por exemplo, dois isopores, o A e o B, com a finalidade deles impedir a troca de calor com o meio externo. Muito bem. O reservatório A, que é um de 40 por 40 por 40 centímetros, temos aqui dentro um cubo de gelo. Vamos considerar que ele está no ponto de fusão. Essa temperatura aqui é a temperatura que ele vai fundir já. Tanto o que está aqui, quanto o que está no reservatório B. Eles têm a mesma massa. Detalhe que o reservatório B não é um cubo, ele é um prisma de 60 por 40 por 40. Muito bem, o que vai acontecer? A gente sabe que a temperatura externa é maior que a temperatura interna. Portanto, vai ter calor fluindo pelas faces desse reservatório, tanto pelo B quanto pelo A. Esse calor vai entrar lá dentro. Mas, professor, por que o calor vai entrar? Acontece o seguinte, lembra que o calor ele flui espontaneamente da parte de maior temperatura para a parte de menor temperatura? A menor temperatura está lá dentro, então o calor vai fluir lá para dentro. Esse calor a gente representa pela letra Q. Muito bem, o que vai acontecer? De acordo com o exercício, passado um certo tempo, quando abre a tampa, o reservatório A vai ter uma massa de gelo que vai derreter, uma massa M. Já no reservatório B, vai ter o dobro de massa derretida. Com essas informações, o exercício pede para a gente calcular a razão da condutibilidade térmica Ka sobre Kb. Muito bem. Para a gente fazer esse exercício, a primeira coisa que a gente vai recapitular é o seguinte. Fluxo de calor. O que é o fluxo? Vocês concordam comigo que tem calor entrando nessa caixa ao decorrer do tempo? O fluxo é uma razão do calor dividido pelo tempo. Vou chamar aqui de fluxo de calor. Muito bem. Olhando para a caixa A, fluxo de calor da caixa A, ele é dado pelo calor, quantidade de calor recebida pela caixa, pelo tempo. Muito bem. O que essa caixa, ao receber esse calor, o que ela fez, né? Não a caixa, mas o que o gelo faz com esse calor que ele recebeu? Perceba que uma certa massa M derreteu. Então, essa quantidade de calor recebida, ela é latente. Eu posso chamar pela massa vezes o calor latente de fusão do gelo, dividido pelo tempo. Nesse mesmo tempo, e calculando o fluxo de calor que teve na caixa B, o que a gente vai fazer? A quantidade de calor recebida pela caixa B, que na verdade foi para o gelo, dividido pelo tempo. A diferença agora é o seguinte, a caixa B, ela recebe esse calor, só que o dobro da massa derrete. O dobro de massa de gelo derreteu. Então essa quantidade de calor absorvida, eu vou colocar aqui 2m vezes L sobre ΔT. E olha que legal, comparando as duas, perceba que essa continha que tem aqui em cima, ela representa o fluxo de calor na caixa A. Aqui embaixo, a conta que está aqui em cima, ela aparece também. Ó, eu posso trocar. Então eu posso concluir que o fluxo de calor que existe na caixa B é o dobro. Por que o dobro? Porque mL∆T é o fluxo de calor na caixa A. Então está aqui a nossa primeira relação. Fluxo de calor na caixa B é o dobro do fluxo de calor da caixa A. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? O exercício disse para a gente, o Enem, que o fluxo de calor ele pode ser calculado de outra forma, em vez de calcular desse jeito tradicional e simples. Ele pode ser dado pela condutibilidade térmica do material, pela área por onde esse calor vai fluir, perceba que nesse caso são 6 faces, tanto no A quanto no B, vezes a diferença de temperatura, é necessário que tenha diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno, caso contrário, não vai existir calor, dividido, porque ele fala que é inversamente a espessura. Fique atento que a espessura e a variação de temperatura, a diferença entre as temperaturas é a mesma nas duas condições. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Eu posso escrever que o fluxo de A é igual ao fluxo de B? Não, eu não posso escrever porque visto essa equação que a gente chegou. Para ela ficar correta, eu tenho que colocar aqui esse 2. Agora essa equação está correta.
Muito bem, o que eu vou fazer na linha de baixo? Eu vou substituir as informações. 2, o fluxo de ar, Ka, área A, variação de temperatura, a diferença de temperatura externa com a interna, sobre a espessura. Isso é igual a Kb, área B, vezes a variação de temperatura sobre a espessura. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar. A variação de temperatura é a mesma, a espessura é a mesma. Portanto, a nossa continha ficou 2Ka vezes a área A é igual a Kb, área B. Muito bem, para a gente fechar esse exercício, o que a gente precisa? Eu preciso determinar quanto vale essas áreas. A área interna da superfície A é simples calcular. Por quê? É um cubo. Nós temos 6 faces. Essa é face, essa e assim por diante. Temos aí 6 faces. Então vai ser 6 vezes a área de uma face, que é 40 por 40. Fazendo essa continha, você vai chegar que a área A é 9.600 centímetros quadrados. Muito bem. E agora? E a área B? A área B a gente tem que tomar um cuidado, porque é um prisma retangular. Nós temos 6 faces, só que a face de cima ela é igual à face de baixo, então ela aparece 2 vezes. Como calcular a área de cima? Base é 60, profundidade 40, então é 60 vezes 40. Mais 2 vezes a área da frente e a área de trás, porque ela aparece 2 vezes. Novamente, 60 vezes 40, porque a base é 60 e a altura é 40. Mais as áreas laterais aqui. Eu tenho duas, que é 40 por 40. Se você fizer essa continha, a área da face B vai dar 12.800 centímetros quadrados. O que a gente vai fazer agora? Substituir. Vai ficar 2 vezes Ka vezes a área A, que é 9.600, é igual a Kb vezes 12.800. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar esses zeros e aí a gente vai fechar o nosso problema. A gente sabe então que, espera aí que aqui vai ficar muito apertado. Vamos terminar o exercício aqui em cima onde a gente começou. Esse Kb que está aqui, ele vai passar para lá dividindo. Então vai ficar Ka sobre Kb. Muito bem. Do outro lado vai ficar o 128 dividido. O 2 e o 96 eles estão multiplicando. 2,96 multiplicando dá 192. Passa para lá dividindo. Vai ficar dessa forma. E aí tem uma coisa falando, nossa, vou ter que fazer essa conta. Mais ou menos, dá para a gente simplificar, dividir em cima e embaixo por 64. Eu estou simplificando. E aí, isso daqui vai dar 128 dividido por 4 dá 2. 192 dividido por 64 dá 3. 2 terços. Portanto, isso vai dar 0,67. Achamos a razão que o exercício pediu. Alternativa B, de fim do exercício. Até o próximo, pessoal.